Oi, hoje eu vou apresentar o artigo Treatment of Grammatis in Oral and Written Production in Patients with Broca's Aphasia, the Use of Implicit and Explicit Learning. Então, essa é a capa do artigo e ele foi um artigo escrito no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo e foi publicado em 2020. Então, o artigo começa situando a gente sobre o que é o agramatismo, sendo ele um déficit morfossintático que afeta a produção e a compreensão de linguagem, estando presente nos pacientes com afasia de Broca. E aqui está sendo comparada os métodos de aprendizagem explícita, que é uma forma mais gramatical, com mais regras, o paciente sabe que ele está tentando aprender alguma coisa, e a forma implícita, que ela seria uma forma mais natural de aprendizado. Então, para a forma explícita foi selecionado o Mapping Therapy, que ele é focado na estrutura gramatical da frase, e ele vai, a terapia vai acontecendo por meio do treinamento das propriedades da frase. Já o Oral Reading for Language Aphasia, ele é um método mais implícito que ele vai focar na leitura dos pacientes. E ambos os métodos, eles têm uma complexidade crescente. Então, ele vai do mais fácil para o mais difícil. E, no fim, o objetivo do artigo ele é verificar o efeito dos métodos na produção oral e escrita de pacientes agramáticos com afasia de Broca. A metodologia. Primeiro, falando sobre a nossa amostra. Foram selecionados 6 pacientes, todos eles deveriam ser destros, com idade começando em 46 anos até 64. 5 deles eram do sexo masculino e uma do sexo feminino. E eles deveriam ter no mínimo 4 anos de educação formal. Todos eles deveriam ter afasia de Broca e estando na fase crônica. E foi medido também a severidade da afasia deles pelo Aphasia Severity Score Scale, onde foi encontrado que um dos pacientes tinha afasia leve, 3 moderada e 1 severa. Então, o que aconteceu na intervenção? Utilizando aqueles dois métodos que já foram citados lá na introdução, o Mapping Therapy e o ORLA, foram feitas 16 sessões de 1 hora. A primeira sessão foi de treinamento para explicar o que era cada uma das terapias e elas aconteceram todas em grupo. Então, primeiro era aplicada a Mapping Therapy, que o que acontecia? O paciente recebia um cartão com uma imagem e com uma frase, ou mais de uma frase. Então, o paciente primeiro, ele devia receber o cartão, ele depois tinha que ler esse cartão e escrever a frase, replicar essa frase que estava escrita no cartão. Depois, ele tentava ler o que estava escrito no cartão. Depois disso, ele construía novas frases a partir dos elementos do cartão. Depois, ele deveria falar a frase que ele reescreveu, que ele construiu com aqueles elementos. E, por último, todo mundo deveria repetir a frase dele. Para essa terapia foram usadas 72 verbos intransitivos e 4 verbos semanticamente reversíveis. Essa terapia é importante ressaltar que ela destaca muitos aspectos gramaticais. Era sempre trabalhado com cores para que os pacientes pudessem ter a noção do que eles estavam fazendo. Depois da Mapping Therapy, era aplicada a ORLA, que é o aprendizado implícito, que ele ocorria por meio da leitura de cartões com biografias de pessoas famosas. E ele era muito trabalho em conjunto do terapeuta com os pacientes. Por quê? Primeiro, o terapeuta ia lendo a biografia e apontando as palavras. Depois, ele lia, mas os pacientes que apontavam as palavras. Na terceira etapa, o terapeuta e os pacientes liam e apontavam as palavras. Depois, na quarta etapa, o terapeuta ele pede que o paciente leia em voz alta palavras que ele ia apontando durante o texto. E, por fim, o paciente lê tudo sozinho. Ele não foca tanto na estrutura gramatical do que está sendo lendo, mas sim na leitura.
Como é que foi feita a análise de dados? Ele teve uma comparação pré e pós a intervenção por meio da tarefa de Boston-Cook-Taft de descrição de imagem do Boston Diagnostic Aphasia. Então, aqui eu trouxe a imagem que foi usada. Então, todos os pacientes descreveram essa imagem antes da intervenção terapêutica e depois, e os resultados foram comparados para ver o avanço deles tanto na produção oral como na produção escrita. Então, quais foram os resultados encontrados? É importante lembrar que o Mapping Therapy ela é uma terapia focada na produção oral. Só que o que aconteceu? Os pacientes não tiveram melhora na produção oral, eles tiveram melhora na produção escrita. Eles tiveram a melhora deles foi em relação a número de palavras, substantivos, verbos, palavras de classe fechada e número de frase completa. E a ORLA, que era a terapia para a escrita, não obteve resultados significativos na escrita. Ela foi, então, verificada uma melhora na fluência dos pacientes. Eles conseguiram ter uma produção oral melhor. Eles aumentaram o número de palavras, de verbos e a velocidade na fala, e as disfluências deles diminuíram. Então, na discussão, o que é trazido? Que cada tipo de aprendizado, ele requer um método. E a gente pôde perceber que o Mapping Therapy, ele é um método de aprendizagem formal. Ele é explícito, o paciente sabe que ele está aprendendo, então ele trabalha toda aquela parte formal. E a gente sabe que a escrita, ela necessita de aprendizado formal, diferente da fala, que a fala, ela tem um aprendizado mais espontâneo, que já condizia com a outra aplicação terapêutica. Então, o que isso significa? Que existe a transferência de competência entre os modelos de aprendizagem. O foco pode ser para uma coisa, mas ele melhora a outra. Ocorre essa transferência. Então, mas o que também afetou os resultados? A amostra, porque os pacientes eles estavam em estágio crônico. E o que sabe-se? Que pacientes já faziam em estágio crônico, a melhora deles não é grande, vai demorar muito para acontecer. Também nessa amostra tiveram pacientes mais severos, e pacientes severos não melhoram tanto, e que o perfil linguístico foi escolhido em detrimento do local da lesão, o que também pode afetar nos resultados encontrados. A conclusão do artigo que traz que ambos os métodos de aprendizagem implícita como a explícita têm o potencial de serem usados no tratamento de agramatismo. A Mapping Therapy foi mais eficaz no tratamento do agramatismo na produção escrita, enquanto a ORLA foi mais eficaz para o agramatismo na produção oral. Então, a minha visão do artigo foi um artigo que eu gostei muito de ler, mas a gente pode encontrar pontos negativos e positivos nele, que eu vou citar e explicar. Primeiro, a gente tem o viés da amostra. Como foi citado antes, eram pacientes em estágio crônico, com uma severidade maior. Então, tudo isso afeta os nossos resultados. A gente não tem como precisão saber o que foi encontrado. A gente poderia ter feito com pacientes não em estágio crônico, porque a gente saberia se a melhora foi maior ou não. O embasamento incompleto, muitas coisas que eles trazem durante a discussão, eles não trazem na metodologia ou na introdução sobre a afasia, sobre o agramatismo. A falta de informações metodológicas também é um sério problema. E o método explícito para implícito. Aqui eu trago que eu achei um problema, foram eles primeiro fazer um modo mais formal de aprendizagem e depois um modo informal. Na minha visão, seria melhor fazer primeiro um método implícito, aquilo que tu faz assim, sem saber que tu está aprendendo, e depois passar para uma parte mais formal, um aprendizado que, ok, agora vamos focar nisso. Até porque a Mapping Therapy, ela já começa com a leitura, e na outra terapia, a última coisa que se faz é a leitura. Então, eu achei isso interessante, e os autores não trazem isso explicado por que da ordem no artigo.
Porém, ele tem pontos positivos. Ele é um artigo, assim, bem descritivo. Tu sabe o que está acontecendo, tu não fica com dúvidas do que aconteceu. Então, ele é de fácil replicação. E ele, os resultados dele corroboram com outros estudos prévios e ele também serve de base para outros estudos, assim, nessa questão dele ver que ambas as terapias trazem benefícios, apesar de não para os seus objetivos, essa transferência de competência, ela acontece, então tu pode aplicar sim em outros. Eu agradeço pela atenção, eu estou disponível para dúvidas e considerações. Muito obrigada.